A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos, Isabela, Davidson, que Deus abençoe, possamos ter essa noite um encontro realmente com a palavra, que Deus venha ministrar profundamente ao nosso coração. Estamos aguardando um pouquinho, os irmãos já estão chegando, né? E desejando a você que esse momento que vamos estar refletindo da palavra seja um momento do refrigério da nossa alma, né? Porque a nossa alma, o nosso espírito, eles são sempre alimentados pela palavra de Deus, né, irmãos? E eu creio que nessa noite o Senhor não vai fazer diferente, Ele vai nos alimentar através da sua palavra, amém? Então eu gostaria de convidar você que já está aqui comigo ao vivo, que você abra sua Bíblia no Salmo 121, que nós vamos fazer a leitura desse Salmo, porque esse Salmo fala que Deus é o guarda fiel do seu povo, e nós temos provado isso, que Deus tem nos guardado, Deus tem sido tão fiel conosco, sabe? E a gente só tem que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, sabe, na nossa vida. Eu gostaria de meditar com você nesse Salmo que diz que eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Agora nós vamos ouvir um louvor com o nosso irmão Patrick. Amém? Boa noite, a paz dos irmãos. Senhor. Amém. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, no nome do Senhor, para entoarmos cânticos a Deus. Você que pode, né, é o que eu sempre falo, você puder tirar esse tempo, estar junto com a gente, erguendo o trono de adoração a Deus. Amém? E preparando o seu coração já para receber a palavra de Deus. Amém? Vamos cantar sobre nós continuarmos seguindo um caminho, nós continuarmos perseverantes na caminhada, apesar dos desafios e das dificuldades que cada um de nós pode estar enfrentando. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chore nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Deus sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus.
Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque... Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Glória a Deus, Senhor. Graças te damos nesse momento, Pai, entregando a nossa adoração a Ti, na certeza, Pai, que Tu está recebendo, Jesus, o clamor, a adoração de cada filho nessa noite. E eu oro entregando a Tua igreja nas Tuas mãos, entregando todos que estão conectados nessa live nas Tuas mãos, te pedindo, Senhor, Tu entre em cada lar representado nessa noite, visitando os lares, as famílias, visita aquele que está enfermo, visita aquele que está triste, visita aquele que está desempregado. Seja uma noite do derramar da Tua presença em cada lar representado. Senhor, que Tu venha tocar em cada mente essa noite para que a gente possa absorver com muita clareza o que o Espírito Santo vai revelar nessa palavra. E eu oro já te agradecendo por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus possa estar nos abençoando. E antes de começar a falar da palavra, eu quero mandar um abraço para a Ilka, que está internada lá no Cardoso Fonte. Ilka, nós estamos orando por você.
A igreja está em oração por você e o Senhor é contigo, minha irmã. Não temas, porque o Senhor te ajuda. Deus que te gerou no ventre da tua mãe, Ele te conhece, conhece a sua estrutura, e nós estamos orando para que a tua vitória seja completa, em nome de Jesus. E eu quero mandar também um abraço para o povo lá de Patos de Minas, uma cidade chamada Patos de Minas nos assiste. E eu quero declarar nessa noite que o amor de Deus, que o poder da ressurreição invadirá essa cidade e muitos vão se render aos pés do Senhor, porque nós estamos vivendo um tempo que não dá mais para se esconder. Ou a gente vai se jogar nos braços do Pai, ou a gente vai morrer no deserto. Então é a hora da gente contar que o Pai está sempre de braços abertos para nos abraçar. E declarar nessa noite também a cura do Mário, né? Nós já oramos por ele. Tenho certeza que Deus já visitou o Mário, ele deve estar até em casa, né? Mas que a boa mão do Senhor esteja visitando essa família em nome de Jesus. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos estar fazendo a leitura a partir do versículo 30 até o 35. Amém? E eu gostaria assim, que você já comece a pensar no nosso tema dessa noite. O nosso tema é: para subir é preciso descer. Para viver é necessário morrer. Comece a ficar ligado nesse tema, tá? Porque o Espírito Santo vai falar conosco essa noite poderosamente. Amém? Então, lá em Marcos 9, 30, diz assim, ó: e tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhe: que estavas vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os seus 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Glória a Deus por isso. Ele, na verdade, aqui, eles não estavam entendendo, porque era um mistério muito profundo. Era algo muito mais profundo do que você possa imaginar. Porque Jesus conversava com seus discípulos e dizia para eles: ó, eu vou morrer, vou me entregar nas mãos dos homens, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ou seja, eu volto à vida, só vou ficar 3 dias na sepultura, só para pensarem que eu fui derrotado. E depois do terceiro dia, eu vou me levantar de novo, porque eu vim para vencer. Eu vim para fazer a obra do Pai. Eu não vim para ficar na sepultura. E ali, quando Jesus fala que ele ressuscitaria no terceiro dia, na verdade, os discípulos ficaram meio embaraçados mesmo, não entenderam nada. É mistério muito profundo. Como é que você vai falar para os homens praticamente naturais, que ainda não conheciam a profundidade do reino, que ele ia matá-lo e ele ia ressuscitar o terceiro dia? É uma coisa que deixa meio embaralhado e confuso. Mas essa noite, o que eu quero falar para você, que Jesus, ao ter esse encontro com os discípulos, nesse caminho, Jesus estava querendo, sabe, os discípulos estavam querendo disputar entre eles quem seria o maior no reino de Deus. E Jesus, sendo o maior no reino de Deus, jogou essa para eles: ó, vão me entregar na mão dos homens, vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, porque afinal de contas eu sou rei. Rei não fica na sepultura. Eu vim para reinar. Mas só que entre os discípulos, eles não estavam com a atenção concentrada no que Jesus ensinava. Eles estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino de Deus. Então, quando eles começaram a discutir isso, no versículo 35, Jesus disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último servo de todos. Jesus estava já dando uma aula para os seus discípulos da seguinte forma: olha só, vocês querem subir? Vocês querem crescer?
Vocês querem ser reconhecidos? Desçam primeiro. Porque para vocês subirem, vocês vão ter que descer. E ali, quando Jesus fala que serão servos de todos, e eu digo para você que para subir tem que descer mesmo, porque nós não vamos herdar a vida eterna de qualquer jeito. Nós não vamos subir a cidade celestial de qualquer jeito. Nós temos que descer a casa do oleiro, nós temos que deixar o nosso eu morrer, nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça uma obra interna na nossa vida, que venha nos lapidar verdadeiramente e venha realmente arrumar um lugar para a sua morada. Irmãos, quando a gente vem para Jesus, a gente vem com a casa suja, a gente vem com a casa bagunçada, né? É uma bagunça terrível. E como que o Espírito Santo vai morar numa casa suja? Como que o Espírito Santo vai morar numa casa bagunçada? Não vai rolar, irmãos. Ele vem arrumar. Por isso que ele diz que se você quer ser o primeiro, tu vai experimentar primeiro ser o servo de todos. Ele estava dizendo o quê? Que para você subir, primeiro você tem que descer. E para você viver, primeiro você tem que morrer. Quem é que tem que morrer dentro de nós, senão o nosso eu? Esse euzinho, que eu chamo de reizinho, precisa morrer a cada dia. Porque se ele não morrer, nós não subiremos. Nós não reinaremos com Cristo. Nós vemos que Jesus foi uma pessoa tão humilde, tão quebrantada de espírito, que se dispôs a descer da sua glória para obedecer o chamado de Deus na vida dele. Ele desceu da sua glória. Ele largou tudo. Ele estava sentado à destra de Deus. Quando Deus deu seu único filho para morrer no nosso lugar, ele estava muito bem instalado como rei. Mas ele se humilhou. Ele se fez homem. Ele desceu da sua glória. E quando ele tem esse comportamento, ele estava nos ensinando essa noite que para subir tem que descer. E para viver tem que morrer. Muitas pessoas, às vezes na igreja, querem os primeiros lugares na sinagoga, como os judeus, querem logo, sabe? Não querem ser tratados, querem logo colocar em ação os seus dons. Eu quero dizer para você que os seus dons, sem o fruto do Espírito, para nada prestam. Se você não tiver o fruto do Espírito, o que adianta ter dons? O que adianta ter uma voz linda? O que adianta pregar tão bem se não tem mansidão, não tem domínio próprio, não tem perseverança, não tem realmente amor ao seu próximo? Então, aqui nessa mensagem hoje, o Espírito Santo falava ao meu coração claramente que o nosso tema ia ser trabalhado em cima de quem quiser subir, primeiro tem que descer. E quem quer viver, primeiro tem que morrer. Porque se o seu eu não morre, você não vive com Cristo. Porque Cristo deixou o seu eu de lado. Ele nunca exercitou o seu eu, ele nunca exercitou a sua vontade. Quando ele esteve no Getsêmani, ele estava sabendo, já sabia que a hora dele estava chegando. Sabe o que ele falou para o pai? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, faça a tua vontade e não a minha. Sabe o que ele estava nos ensinando no Getsêmani? Que quem comandava ele era o próprio Deus, que ele não tinha vontade própria. O eu dele já tinha morrido. O eu dele não podia ultrapassar a vontade do Pai. Sabe, irmãos? Então, se a gente quer viver, vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós, arrume essa casa suja, essa casa bagunçada para ele fazer morada e deitar e morar dentro de nós. Porque se você quiser viver, meus irmãos, você vai ter que morrer. Ninguém vai conseguir experimentar vida em abundância se não morrer primeiro. Então, aqui nós vemos que na economia de Deus funciona dessa forma. Para subir, tem que primeiro descer. Você vê o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, quando soube que Jesus ia passar naquela cidade, Zaqueu sabia que a multidão apertava, que aonde Jesus passava, uma multidão acompanhava Jesus.
E Zaqueu era um homem que tinha pequena estatura, ele era baixinho. Então ele sabia que pela estatura dele, pela multidão que acompanhava Jesus, seria impossível ele ver Jesus. Você já viu assim uma multidão quando o pai coloca um filho nas costas para que o filho tenha uma visibilidade daquilo que está acontecendo? Foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu pegou, subiu numa árvore, porque subindo numa árvore, Zaqueu pensou, eu vou garantir que aqui dessa árvore eu vou ver Jesus. Só que ele quebrou a cara, que quem viu Jesus primeiro, antes de subir na árvore, foi Jesus que viu Zaqueu. Zaqueu foi visto, meus irmãos, primeiro por Jesus. Quando Zaqueu criou aquela trama toda de subir na árvore para ver Jesus, Jesus já tinha visto Zaqueu há muito tempo. Jesus já estava vendo a dificuldade dele. Jesus já estava vendo o pensamento dele. Porque esse Deus que está aqui conosco nessa live, ele conhece o meu pensamento, ele conhece o seu pensamento, ele conhece os seus desejos, ele conhece os seus sonhos, ele conhece tudo em você. E quando Zaqueu sobe naquela árvore para ver Jesus, o que acontece? Aquela multidão acompanhando Jesus, e Jesus olha para aquela árvore e fala assim, aí, Zaqueu, pode ir descendo daí, porque se você quiser me ver, Zaqueu, é necessário primeiro que você desça para depois subir. Então aqui é uma ilustração tremenda de Jesus com Zaqueu. Jesus ensinou a Zaqueu que não é por estar lá em cima que ele ia ver Jesus, mas é pelo quebrantamento de espírito, é pelo eu morto que ele ia poder ver Jesus, que ele ia poder entender quem era esse Jesus. Por isso que Jesus anulou todo o sacrifício de Zaqueu. Falou, Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje habitar na tua casa, Zaqueu. E ali, Zaqueu teve que descer. E aí nós podemos ilustrar esse momento que Zaqueu sobe na árvore do nosso tema essa noite. Se você quiser subir, primeiro você tem que descer. Com todo o esforço que ele teve para subir naquela árvore, Jesus mandou ele descer. É o que Jesus manda para a nossa vida hoje. Vamos precisar descer. Descer da vaidade, descer do orgulho, descer da prepotência, descer do achismo, descer do eu posso, eu faço, eu quero. Nós precisamos descer dessa condição para que a operação do Espírito seja 100% na nossa vida. E ali, Zaqueu teve uma experiência tremenda com Jesus. E a experiência que Zaqueu teve com Jesus serve para mim e para você essa noite. Quantas das vezes queremos alcançar algo tão rápido, queremos fazer tudo tão depressa e esquecemos que precisamos depender do Espírito Santo para realizarmos as tarefas que Deus coloca nas nossas mãos. Então, isso aí é um ensinamento para mim e para você, que não adiantou Zaqueu subir na árvore. Ele precisou descer do eu dele. Porque quem era Zaqueu? Cobrador de impostos. As pessoas respeitavam Zaqueu, porque Zaqueu, quando passava numa casa, era para cobrar impostos. Zaqueu era tipo um miliciano hoje, entendeu? Que saía cobrando as pessoas. Zaqueu era terrível. Mas quando ele falou, quero ver esse cara que todo mundo segue ele, eu vou subir numa árvore, Jesus falou, é hoje que eu vou fazer esse homem descer e ser como eu quero que ele seja. E Zaqueu desceu daquela árvore. E quando ele desce daquela árvore, ele foi surpreendido por Jesus. Que Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. Zaqueu deve ter ficado assustadíssimo. Como pode Jesus, o Santo de Israel, o Filho de Deus, entrar e dormir na casa de um pecador? Amados irmãos, Jesus não veio para os religiosos. Jesus veio para os doentes. Sabe, a religiosidade do homem tem impedido a intimidade do homem com Deus. E ali Jesus ensinou que ele não estava com nenhum problema de repousar na casa do pecador, porque para isso ele veio, para transformar a vida de um pecador em um adorador. E é para isso que a igreja existe. A igreja existe para salvar almas. A igreja não existe para outra atividade a não ser as almas. Por isso ele formou a igreja, que nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo tem uma função, que é transformar o pecador em adorador.
É transformar o rejeitado numa pessoa amada de Deus. É transformar aquele que acha que não tem mais jeito numa pessoa com várias chances na vida. A igreja existe para isso. E nós estamos vivendo esse tempo do ID. Nós estamos vivendo esse tempo que nós precisamos priorizar as almas. Amém? Então, minha querida, Zaqueu aprendeu, e eu estou aprendendo, e você também, que para subir, primeiro vamos precisar descer. Amém? E quando a igreja começa a entender isso, a igreja caminha numa situação diferente. A igreja passa de problemática para solucionadora de problemas. A igreja sai de uma fase e entra em outra fase quando ela entende isso, que para subir, primeiro tem que descer. Tem pessoas que mal chegam na igreja querem pegar o microfone. Tem pessoas que mal chegam na igreja quer ser pastora, quer ser pastor, quer ser evangelista. Não, não é assim não. Reino de Deus não é assim não. Reino de Deus, quem prepara tudo é o Senhor. E para que você alcance o que Deus tem para a sua vida, você vai ter que descer primeiro para depois subir. Amém? E aqui outra coisa impressionante que Deus nos ensina essa noite, que para você viver, primeiro você tem que morrer. Se você não morrer primeiro, você não pode viver. Eu quero convidar você, e marca aí, que nós vamos voltar, mas eu quero convidar você a abrir lá em João, capítulo 11. João 11, nós vamos ler o versículo 25, que diz assim, ó, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o versículo 43 diz assim, ó, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o versículo 44 diz assim, o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus, desligai e deixai-o ir. Então, para Lázaro experimentar vida, primeiro ele morreu. Ele morreu literalmente. E por que Lázaro morreu? Literalmente ficou no sepulcro 4 dias. Eu quero dizer para você essa noite que todos os milagres na Bíblia têm um propósito. Nenhum milagre aconteceu sem que houvesse um propósito. Quando Lázaro morreu, foi com a permissão de Deus. E é o único versículo na Bíblia que diz que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Deus não poderia ter evitado o sofrimento de Jesus? Jesus sofreu com a morte de Lázaro. Mas por que Deus permitiu que Lázaro morresse? Foi para que Betânia se convertesse a Jesus. Jesus só entendeu depois, porque em Betânia era um povo muito difícil, de dura cerviz. E ali, com a ressurreição de Lázaro, Betânia se voltou para Jesus, se converteu a Jesus, porque Betânia nunca tinha visto um milagre como esse, de ver um morto que cheirava mal, há 4 dias dentro do sepulcro, voltar à vida. E quando Jesus falou, Lázaro, vem para fora, Lázaro imediatamente voltou à vida. E quando Lázaro volta à vida, Jesus olha para a multidão e fala, ei, agora vem, desata ele. Porque naquela época era costume dos judeus, quando uma pessoa morria, eles amarravam as mãos e passavam atadura nos pés. E quando Lázaro reviveu, as mãos estavam com a atadura atadas, os pés atados. E Jesus falou, vem desatar e deixa aí. Jesus estava dizendo para o povo, sabe o quê? Eu não vim aqui para tirar a faixa das mãos de Lázaro, porque você pode fazer isso. Eu não vim aqui desatar os pés de Lázaro, porque você pode fazer isso. Sabe o que Jesus aproveitou e ensinou em Betânia? Eu vim para fazer aquilo que você não pode. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, e eu vim para operar o milagre que o homem não pode operar na sua vida. E ali naquele momento, Betânia teve uma experiência sobrenatural com Jesus. Betânia conheceu um Jesus que não tem limites. Betânia conheceu um Jesus que tudo pode, nada é impossível para ele. Betânia conheceu o Jesus de Lucas 1,37, que diz que para Deus nada é impossível. Então isso aí é glorioso, que ali Jesus ensinou, sabe, que a economia dele não é como a economia do homem, que para subir tem que descer e para viver tem que morrer. Essa é a economia verdadeira de Deus.
Então, ali na ressurreição de Lázaro, verdadeiramente Deus deu uma lição para aquele povo e ensinou aquele povo. Porque ele poderia desatar Lázaro. Ele poderia tirar as faixas dos pés de Lázaro. Mas ele, ao mandar o povo tirar, ele estava colocando para Betânia qual era a função específica dele. Eu não estou aqui para fazer qualquer coisa. Eu estou aqui para salvar, libertar, curar e dar vida. Se ele fosse fazer essas pequenininhas coisas, traria confusão na cabeça do povo de Betânia. E ele não queria trazer nenhuma confusão, ele queria elucidar a cabeça daquele povo, quem ele era. E quando ele manda desatar, o povo que estava ali assistindo entendeu a posição de Jesus, que Jesus não era qualquer um, Jesus não era auxiliar de enfermagem, Jesus era o médico dos médicos, Senhor dos senhores, que estava ali anunciando em Betânia que tudo que eles precisavam, Jesus tinha para ele. E nessa noite é diferente. Eu quero te dizer, você que está nessa live, tudo que você precisa, Jesus tem para a sua vida. Mas uma coisa eu quero deixar para você, que o que é para você fazer, ele não vem fazer. Ele mostrou isso em Betânia, quando ele não desatou os pés e as mãos de Lázaro. Ele mostrou o que ele veio fazer. E nessa live ele está mostrando para você o que ele veio fazer na sua vida hoje. Ele veio fazer exatamente na sua vida aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você não pode é o campo dele. Aquilo que você não pode fazer é a especialidade de Jesus. Pare e pensa nesse momento. Se você está vivendo uma situação que você já diz, não posso fazer mais nada. Pare e pensa nesse momento, se você não está vivendo um quadro na sua vida que você diz, acabou, eu não tenho mais o que fazer. Se você está vivendo essa situação, é a hora que ele entra. Porque ele não veio desatar os pés de ninguém, ele veio fazer o que o homem não pode fazer. Quando você chega no seu limite máximo, Jesus entra com milagre. Porque o nosso limite máximo abre as portas para o milagre que ele quer fazer. Então, irmãos, pense nessa noite. Quem é Jesus para você? Quem é esse Jesus? Irmãos, a Bíblia é recheada de exemplos. Para você realmente vencer, você para vencer, para você receber, até isso a Bíblia diz que tu vai ter que dar primeiro. Você quer receber alguma coisa? Dê primeiro. Aí você fala, mas eu não tenho. Se você procurar direitinho, você tem sim. Porque quando Deus secou o rio que Elias estava, bebendo a água fresquinha todo dia, sabe por que Deus secou? Secou de propósito. Porque Deus sabia que tinha uma viúva em Sarepta que precisava de um milagre. E para Elias ser transportado a Sarepta, tinha que acabar a água, porque ninguém vive sem água. E quando a água secou, Deus transferiu Elias a Sarepta. E quando Elias chega em Sarepta, ele dá de cara com uma mulher estrangeira que estava prestes a morrer de fome. E aí sabe o que aconteceu? Elias olha para aquela mulher e diz, olha, caminhei para caramba, estou com fome. O que você tem para me dar? E ela disse assim, eu não tenho nada para te dar, porque o que eu tenho aqui é um pouquinho de farinha e de azeite, que eu vou fazer um bolinho e vou dar para o meu filho comer, e eu vou comer com ele, depois eu vou morrer, porque acabou tudo aqui. E Elias olhou para aquela mulher e disse assim, olha, eu não andei isso tudo à toa. Eu vim aqui porque tem propósito para você. Faz primeiro bolo para mim e depois faz para você e seu filho. E aquela mulher movida pelo Espírito de Deus obedeceu à voz do profeta. Foi lá e fez o bolo e serviu primeiro Elias. Na medida em que ela obedece à voz profética, Deus começou a encher a vasilha de farinha, Deus começou a encher a botija de azeite, que a Bíblia diz que aquela mulher declarou que desde aquele dia em que ela obedeceu à voz do profeta, nunca mais
faltou farinha na panela e nem azeite na botija, e ela saciou a sua fome para sempre. Queridos, a economia de Deus não é a sua economia. Se você quer ser bem-sucedido hoje, aprenda a economia de Deus, que para subir primeiro tem que descer. Para viver primeiro tem que morrer. E para você receber primeiro você tem que dar. Essa é a economia de Deus. Tem muita gente que só quer receber, não quer dar. E tem para dar. A viúva de Sarepta disse que não tinha nada. Mas o profeta falou, eu sei que tu tem sim. Vai lá e prepara primeiro para mim. Mas eu só tenho esse bolinho para mim, meu filho. Eu sei que você só tem esse bolinho para você e seu filho. Mas faz primeiro para mim, depois vamos ver o que acontece. Quando você obedece à voz profética, entende que a economia de Deus é diferente, você será uma pessoa muito bem-sucedida aqui na Terra. Não vai faltar farinha na tua botija. Não vai faltar azeite na botija. Não vai faltar saúde para o teu corpo. Não vai faltar honra na sua vida. Deus suprirá corpo, alma e espírito, porque você obedeceu à voz profética. Então é algo assim interessante. Deus, ele sempre espera que façamos alguma coisa em favor de nós mesmos. Mas às vezes, irmãos, quantas das vezes nós esquecemos e fazemos só para nós? Sabe? Às vezes nós esquecemos e fazemos só para nós, pensamos só em nós, mas Deus fala nessa noite, estou te dando uma aula de economia. E se você está entendendo a aula de economia que eu estou te dando hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Amados, você pode ser um economista de excelência, você pode ter se formado na PUC, mas eu quero te dizer para você essa noite que uma vida de sucesso vai ter que passar pela Universidade Divina e aprender a economia de Deus, que para subir tem que descer, para viver tem que morrer e para receber você vai ter que dar. Está preparado? Está preparado para você abençoar, para você dar? Está preparado para você realmente dividir com aquele que não tem nessa pandemia? Está preparado para você levar no dia da ceia, que vai ser no segundo domingo de abril, o seu quilo? Não só um quilo, levar mais e mais e mais, já começar a pedir o Espírito Santo para gerar no seu coração a sua doação para a nossa ceia. Porque todos os meses a gente tem que ficar pedindo, mas se você entendeu a economia de Deus hoje, a irmã Lígia não vai precisar pedir mais a ninguém, porque o que você vai levar na Santa Ceia vai sobrar ainda para o mês que vem. Ou vai ainda ter cesta extra para abençoar outras vidas. Porque essas famílias que nós estamos abençoando são famílias que estão sendo supridas pelo seu amor. Então, que nessa aula de economia que tu está recebendo hoje, a sua doação para a ceia de abril não vai ser 1 quilo, não. Vai ser 5, 6, 10. Porque você vai ser impulsionado pelo Espírito Santo a começar a separar a sua doação desde já. E quando chegar o dia da ceia, tu vai colocar tanta coisa naquela cesta que a irmã Lígia vai ficar tão feliz e vai dizer, não precisamos pedir mais nada, já tem tudo. Você está entendendo? Porque a economia de Deus não é a sua economia. A economia de Deus não é a economia do homem natural, não, irmãos. Quando a gente passa por essa economia de Deus, nunca mais seremos o mesmo. Você vê que Deus nos ensinou que para subir tem que descer, tem que matar esse eu. Se eu quero viver, eu vou ter que morrer também. E se eu quero receber, se eu quero ser próspero, eu preciso dar. Porque ninguém vence a Deus e dá. E nós vimos que essa noite, a viúva de Sarepta é um exemplo real, que porque ela deu primeiro, ela foi suprida e nunca mais precisou pedir nada a ninguém. Glória a Deus por isso. Então eu quero assim refletir com você sobre isso. E quando a gente olha, por que o pecado entrou no mundo? Nós vamos olhar, o pecado teve início porque o diabo disse, eu quero. Por isso que o pecado entrou no mundo. Quando o diabo disse, eu quero, abriu a porta para o pecado. E quando o diabo diz, eu quero, ele está usando o eu. Porque o diabo só usa o eu, ele é altamente egoísta. Ele é mau. Então o pecado entrou no mundo porque ele disse, eu quero. Agora, quando você olha, a salvação surgiu por quê? Porque Jesus no Getsêmani
Olhou para o Pai e falou: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Se tu não puder passar de mim esse cálice, não tem problema. Eu estou aqui para pagar o preço, mas eu quero te obedecer. Jesus ensinou no Getsemane que o eu dele não funcionava, que ele queria fazer a vontade do Pai. Então, se o pecado entrou no mundo, foi porque o diabo disse: eu quero. Mas a salvação entrou porque Jesus disse que não faça a minha vontade, Pai, mas faça a tua vontade. Se tu quiser passar de mim esse cálice, tu vai passar. Mas se não quiser, eu vou beber, mas eu não vou recuar. Você está entendendo a diferença do eu? Você está entendendo a importância de aprender a economia de Deus essa noite? É algo assim glorioso. E aí Jesus disse: Pai, se queres passar de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Ali Jesus estava dizendo: ó, não vivo eu, mas o meu Pai vive em mim. Como o apóstolo Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, o que nós estamos vivendo nessa live hoje é um ensinamento divino. É um ensinamento aprendendo a verdadeira economia que te fará um homem e uma mulher de sucesso. Pare e pense nisso. Abra sua mão para dar. Abra sua mão para abençoar. Quem sabe você está com tantos pares de sapato no armário? Quem sabe o seu armário está lotado de roupa? Nós estamos precisando de doação para o nosso bazar. Porque o nosso bazar tem um propósito, que é a obra da igreja. Nós estamos avançando a cada dia para a glória de Deus. O nosso bazar precisa de panelas, prato, roupa de cama, toalha. O povo ama as coisas de casa. Quem sabe essa noite você vai começar a pensar em arrumar seus pratos, suas panelas, seus lençóis e começar a doar para a igreja para ajudar a gente no nosso bazar. É uma maneira de dar, é uma maneira de doar, irmãos. É algo glorioso. E aqui, eu quero só que você entenda sobre o que Deus está nos ensinando essa noite. Eu quero que você abra lá em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 15. 12, 15 diz assim, ó. 2 de Coríntios 12, 15. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Aqui esse versículo é algo glorioso. O apóstolo sabia como entregar as coisas a Deus. Quando ele fala aqui, ele está fazendo uma entrega a Deus. Porque tudo que você faz para o seu próximo, você faz primeiro para Deus. Então ele falou: ainda que eu tenha que te amar e você não me amar, eu vou continuar te amando. Porque eu te amo, não esperando nada em troca. Eu te amo porque Deus falou que eu tenho que te amar. Que ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então aqui Paulo vem falando isso de uma maneira assim tremenda. Paulo não estava oferecendo, irmãos, uma coisinha. Aqui era outra coisa. Ele estava oferecendo tudo o que ele tinha sem reserva. Ele não estava oferecendo uma laranja, uma banana. Ele estava oferecendo o amor dele sem reserva. Ele estava oferecendo aquilo que ele tinha. E a gente não tem que aprender isso? Eu quero te dizer uma coisa essa noite. A renúncia, ela entra em jogo quando Deus começa a afastar e tirar coisas de você. A renúncia entra em jogo exatamente aí. Quando Deus começa a afastar e tirar as coisas de você. Aí você vai conhecer a verdadeira renúncia. É isso que Deus está falando conosco hoje. Sabe? A gente precisa entrar nesse clima. A gente precisa entender os ensinamentos de Deus para nós. A gente precisa receber esses ensinamentos com alegria no nosso coração. Paulo, por exemplo, ele teve que aprender a amar sem ser amado. É difícil, irmão. Ninguém gosta disso. Tu gosta de amar sem ser amado? Duvido, ninguém gosta. Pela misericórdia, a gente ora e Deus nos dá um amor pelos nossos inimigos. Quanto mais amar sem ser amado, ninguém gosta. Quando você percebe que você não está sendo amado, você pula. Mas Paulo, ele deu esse exemplo de amar sem ser amado.
Por isso que Jesus deu uma aula aos seus discípulos, quando ele estava falando, vão me entregar na mão dos homens e vão me matar. Mas eu, ao terceiro dia, vou sair do túmulo. Estava conversando intimamente com seus discípulos. Mas Jesus disse para eles, olha, eu estou entendendo vocês. Eu estou entendendo onde vocês querem chegar. Se alguém quer ser o primeiro, no meu ministério, você será servo de todos e último da fila. Jesus estava falando isso. Quer fazer parte do meu ministério? Quer caminhar comigo? Quer ser embaixador do meu reino? Quer ser uma voz profética no meu reino? Então você vai aprender uma coisa comigo essa noite. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e será servo de todos. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Eles devem ter ficado... estavam numa furada. Estavam entendendo tudo errado. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus não era como eu pensava, não. O reino de Deus, eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para ser servo de todos. Eu não quero ser o primeiro, não. Eu quero ser só salvo, tá bom? E ali Jesus falou claramente com os seus discípulos, irmão. Quem quiser ser o primeiro, será o último e será servo de todos. Então, mais uma vez, para ficar gravado na sua mente, na economia de Deus é o seguinte: para subir tem que descer, para viver vai ter que morrer, e para receber primeiro você vai dar. Não espere receber, não, antes de dar. Dê primeiro e depois você vai receber. Essa economia que o Espírito Santo nos ensinou, essa aula de economia que o Espírito Santo nos deu essa noite, tem um propósito: de fazer mais do que vencedor em todas as coisas. Deus está com pressa de te honrar. Deus está com pressa de te abençoar. Por isso que Ele está te ensinando a economia dele. Que a economia dele é diferente da economia que você estudou na faculdade. A economia dele é do céu. É uma economia que não tem falha, não tem erro, porque a Bíblia prova que quando ele aplicou essa economia, deu certo. Eu te dei exemplos dessa economia de Deus que deu certo. E se deu certo com Zaqueu, deu certo com Lázaro, deu certo com a mulher de Sarepta, vai dar com você e vai dar comigo também. O que ele quer essa noite é só que você saia dessa live entendendo como funciona a economia de Deus, porque ele quer te abençoar e mudar a sua vida essa noite. Eu não sei o que você espera. Eu não sei o que você está pensando, mas uma coisa eu sei, que Deus está pensando na sua vitória hoje. Deus está pensando no teu melhor. Eu quero, assim, que essa live de hoje seja um marco na sua doação da nossa ceia, no dia 2º domingo de abril. Eu quero ver você entrar com o saco pesado naquela ceia. Eu quero ver você arrastando um saco, porque tu pode pedir até teus parentes, pode pedir a teus vizinhos, dizer, eu estou precisando de doação de 1 quilo de alimento não perecível para levar para as famílias da minha igreja. Quando que eu posso vir buscar? Se você pedir, eu tenho certeza que você vai colher nas suas vizinhanças, tu vai ser igual aquela mulher de Eliseu, que ela foi pedir baldes nos vizinhos para encher de azeite. Então, se você tem bom relacionamento com seus vizinhos, você, para essa ceia de abril, você vai levar tanta coisa que a irmã Lígia vai dizer, obrigado, Senhor, já tem tudo aqui. Feijão, arroz, óleo, biscoito, macarrão, tudo você vai recolher. Porque se você abrir teu coração, entendendo a economia de Deus hoje, você vai buscar entre os seus a doação para a nossa ceia. Amém? Então eu quero, assim, terminar essa ceia, eu quero estar orando pela irmã Ilka, que se encontra internada lá no Cardoso Fontes, e ela está conectada nessa live. E depois eu quero também estar orando por esse povo de Patos de Minas, porque Deus tem uma obra para fazer nessa cidade, e nós vamos orar pela salvação dessa cidade, para Deus realmente entrar com o poder da ressurreição, usando os pastores, as pastoras, os irmãos que já estão lá, para ser um canal profético para essa cidade. Amém? Então vamos orar pela irmã Ilka primeiro. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar nessa noite a irmã Ilka em tuas mãos. Senhor, ela está internada nesse momento no Cardoso Fontes. Senhor, eu quero te pedir que tu visite a tua serva nessa noite. Senhor, tu és o médico dos médicos. Senhor, envia o teu anjo da cura que toque na tua filha essa noite. Que ela seja surpreendida com esse anjo da cura.
Senhor, entrego a equipe médica nas tuas mãos. Se a Ilka tiver que passar pelos médicos, primeiro eu peço que ela passe pelas tuas mãos, porque tu és o médico dos médicos. E nós oramos, Ilka, declarando a paz no seu coração, declarando a tua cura em nome de Jesus. Minha irmã, receba essa cura em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar agora por essa cidade, Pato de Minas, que está conectada conosco, né, irmã Marlene? Um abraço, irmã Marlene, para o seu esposo também. Que Deus abençoe ricamente a sua família, a sua vida, a sua igreja, seu pastor, que vocês sejam alcançados, sabe? E que a sua igreja em Pato de Minas seja um canal profético para essa cidade, que Deus venha usar vocês com autoridade, com poder, para que vidas sejam tocadas, transformadas, curadas, libertas e salvas para a glória do Senhor. Pai, eu quero colocar agora a cidade de Patos de Minas nas tuas mãos. Senhor, é uma cidade que está conectada conosco nas lives. Senhor, visita, Senhor, a igreja da irmã Marlene, visita o pastor da irmã Marlene, visita as demais igrejas evangélicas dessa localidade, Pai, levantando esses irmãos com poder e glória, que esses irmãos sejam alcançados essa noite, que vocês sejam usados poderosamente pelo Senhor, que a mão de Deus venha sobre vocês, trazendo uma unção do ID, que vocês venham abrir a boca com autoridade e poder para servir essa cidade, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu declaro profeticamente que toda palavra que está saindo da minha boca vai prosperar para aquilo que eu estou enviando. Eu declaro que a cidade Patos de Minas vai ser sacudida pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro que essa cidade, Patos de Minas, será salva pelo poder da ressurreição. E eu oro declarando um grande avivamento nessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, de hoje para amanhã, todo cristão que teme o Senhor, que ama essa nação, nós vamos estar num jejum de hoje para amanhã. É uma convocação nacional. O nosso presidente Bolsonaro vai estar nesse jejum. Os líderes evangélicos, as igrejas de norte, sul, leste e oeste vão fazer esse jejum de meia-noite ao meio-dia, pedindo ao Senhor que traga paz para a nossa nação, que prospere a nossa nação e que acabe com essa corrupção. E nós declaramos nesse jejum que haverá o sacode do Espírito Santo nessa nação, e essa nação vai prosperar, porque esse coronavírus já está indo embora, porque a igreja precisa avançar, evangelizar. Eu convido você a estar nesse jejum de hoje para amanhã. Pague o preço, porque é pagando o preço que a gente vai ver a glória de Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe e até a próxima. Até quinta no nosso culto, em nome de Jesus.